tempore dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Convidamos ao palco o Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad. O Secretário Executivo do Ministério da Educação, José Henrique Paim Fernandes. E o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Eliezer Pacheco. Registramos e agradecemos as presenças dos familiares dos reitores, da senadora Ideli Salvati, do deputado federal João Matos, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, do deputado federal Ariosto Holanda, do deputado federal Eliane Lima, da presidente do Conselho Nacional de Educação, Clélia Brandão Alvarenga Craveiro, dos dirigentes do Ministério da Educação, dos representantes de entidades acadêmicas, científicas e da sociedade civil, da comunidade acadêmica, dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica e da equipe técnica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Nesta solenidade, serão empossados 38 reitores pro tempore dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que foram criados por lei a partir da rede formada pelos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Agrotécnicas Federais e escolas técnicas vinculadas às universidades. Com os institutos presentes em todos os estados, aumenta o número de vagas em cursos técnicos integrados ao nível médio e em cursos de engenharias, bacharelados tecnológicos e licenciaturas. Para a saudação inicial, ouviremos o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Eliezer Pacheco. Senhor Ministro Fernando Haddad, senhor Secretário Executivo do Ministério da Educação, Henrique Paim, senhores reitores, senhoras reitoras, parlamentares aqui presentes, familiares, é com grande satisfação que nós realizamos esse evento, sem dúvida alguma, o evento mais importante da história da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, quando se consagra, de certa forma, não só uma expansão extraordinária, mas uma transformação profundamente radical no sentido de colocar a educação profissional e tecnológica articulada com o processo de desenvolvimento democrático, soberano e inclusivo em curso no nosso país. Esse é um momento histórico e certamente daqui a 100 anos, quando estudarem a história da educação profissional e tecnológica desse país, lá estará registrado o nome dos 38 primeiros reitores, do ministro da Educação, do secretário, dos dirigentes do MEC. Isso certamente é a maior honra que uma pessoa pode aspirar. Então, meus cumprimentos a todos os senhores e as senhoras e o nosso desejo de que estejamos à altura desse desafio. Muito obrigado. Neste momento, será feita a leitura do termo de posse dos reitores, que a seguir será assinado pelo Ministro da Educação e pelos empossados, convidados ao palco segundo a precedência estadual. O Ministro de Estado da Educação empossa, nesta data, os servidores nomeados para exercer a função de reitores pro tempore dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com ato publicado no Diário Oficial da União nos dias 8 e 9 de janeiro de 2009. Para constar, foi lavrado o presente termo que o Ministro de Estado da Educação assina com os nomeados. Neste momento, convidamos para assinar o termo de posse o Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad. E chamamos à frente a primeira reitora, a reitora pro tempore do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, senhora Aurina Oliveira Santana. Convidamos o reitor pró-tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia baiano, Sebastião Edson Moura. Convidamos o reitor pró-tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Luiz Edmundo Vargas de Aguiar. Convidamos a reitora pró-tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, Cibele Dayer Botelho Monteiro. Convidamos o reitor pró-tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, José Ferreira Costa. Convidamos o reitor pró-tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Edson Ari de Oliveira Fontes. Convidamos o reitor pró-tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Sérgio Gaudêncio Portela de Melo. Convidamos o reitor pró-tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Sebastião Rildo Fernandes Diniz. Convidamos o reitor pró-tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Arnaldo Augusto Siquielo Borges. Convidamos o reitor pró-tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Caio Mário Bueno Silva.
Convidamos o reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, Paulo César Pinheiro de Azevedo. Convidamos o reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Mário Sérgio Costa Vieira. Convidamos o reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Rômulo Eduardo Bernardes da Silva. Convidamos o reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira. Convidamos o reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Paulo César Pereira. Convidamos o reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia goiano, José Donizete Borges. Convidamos o reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, José Bispo Barbosa. Convidamos a reitora pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Cláudia Chiedec Soares de Souza. Convidamos o reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense, Antônio Carlos Barum Brode.
Convidamos o reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Carlos Alberto Pinto da Rosa.